Sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo bom? Oi, galera. Hoje eu nem divulguei a live. Vamos ver quem é que vai vir, hein? Só os que vêm sempre. Tudo bom, gente? Bem-vindos. Hoje eu tô aqui em mais uma live semanal. A ideia é trazer temas atuais e que vão realmente causar impacto na vida das pessoas e diferença na vida das pessoas, né? Então, a minha ideia é essa, meia hora, rapidinho. Então, se você tá aqui comigo, geralmente começa às 8h07 pela Cabala. E prestem atenção, porque é meia horinha rapidinho. Depois, quem quiser, tem o resumão da live, que eu sempre faço igual. Bom, entrem no link da bio, tem lá. Quero baixar o material da live, tem o material da live lá. Sobre o que eu vou falar hoje. Hoje, eu quero entender o que vocês estão falando pra vocês mesmos quando vocês estão ali sozinhos, olhando no espelho. Quais são as coisas que vocês estão se dizendo, né? Vocês estão reclamando muito, tá muito problema aparecendo na cabeça de vocês. O que tá vindo, né? Porque eu vejo muita gente reclamando de muita coisa, né? Quando a gente reclama, a própria palavra já diz, né? Você tá clamando de novo, né? Você tá reclamando. Quanto mais você reclama, mais aquilo vem, né? E aí você fica só ali focando naqueles problemas, em todas as coisas que tem ali, todos aqueles problemas que você tem que você não consegue resolver, né? Então, o que tá vindo direto na sua cabeça? O que faz com que você não consiga dormir? O que faz com que você pense em desistir de alguma coisa, né? Aonde que tá tudo isso, né? E o que você tá se dizendo. Então, se você quer se dizer coisas mais legais, você precisa começar a entender como é que você vai fazer para resolver os pepinos que você tem, né? E como é que você vai resolver esses problemas de forma mais consciente. É sobre isso que eu vim falar aqui, né? Então, como é que você faz para resolver problemas? Isso é uma habilidade que a gente aprende. O dia que eu aprendi isso, minha vida mudou, porque você começa a enxergar todo esse problema por um ângulo diferente. Eu acho que isso é super importante. Então, nada mais é do que você treinar resiliência, né? E o que é a tal da resiliência, né? Todo mundo fala muito disso, mas o que de fato é a resiliência? A resiliência é... Imagina que você tem um plano, você vai executar alguma coisa, e aí, de repente, coisas inesperadas acontecem, tem um desastre, ou o negócio não anda muito bem como você achou que ia andar, e aí desandou a coisa ali, né? Como que você... Quando isso daí acontece, quando desanda, como que você reage, né? Você fica ali... encolhidinho, parado, sem saber muito bem o que você vai fazer, ou você, qual é a sua reação, né? Ou você, parte pra cima, tenta resolver e não fica estagnado, pasmando, né? Tem muita gente que fica ali, né? Reclamando, paralisado, pasmando. A grande maioria faz isso. Se você consegue se mexer nessa hora, parabéns, você tem uma boa resiliência, mas muitas pessoas não conseguem. Então, o que é a resiliência? A capacidade que você tem de levantar quando você toma um tombo. Então, a gente vai ter um monte de problema na vida, a gente vai cair e a gente vai ter que aprender a levantar, né? Eu brinco que eu ensino, quer dizer, isso é uma coisa que eu acredito, a gente precisa ensinar as crianças a terem resiliência, as pessoas a terem resiliência desde criança, né? Então, quando a criança cai, ela precisa lidar com aquela frustração ali de que ela caiu e ela precisa se recompor e ela precisa sozinha levantar. Então, eu acho que isso é muito sinal de que você já está ensinando aquela criança a levantar com as próprias pernas e a criar essa resiliência. Então, é esse tempo da hora que você caiu até a hora que você se levanta, né? Então, você precisa ter uma capacidade de adaptação de estresse, você tem que aprender a se adaptar às adversidades, que são muitas, né? E absorver o impacto e a retornar a forma original ali que você deveria estar o mais rápido possível, né? Então, para isso você precisa aprender a superar os momentos difíceis, né? E aguentar a pressão independente de qual é a situação, qual a situação tá acontecendo com você, né? E muitas pessoas acham que você ser resiliente é você ser invencível ou você ser inabalável. Não tem nada a ver com isso. Geralmente, as pessoas que são resilientes, elas tomam muito mais pancada, né? São as pessoas que mais apanham, porque como elas aguentam, elas duram mais tempo, elas geralmente são as que mais apanham, porque elas não caem tão facilmente, né? E a grande vantagem é que quem é resiliente
sabe aprender com o erro. Então, você aprende com o seu erro e você segue adiante. É uma outra forma de você enxergar aquela coisa toda ali. O que eu acho maravilhoso. Acho que é muito mais produtivo do que você ficar ali pasmando, reclamando, chorando as pitangas, que isso não vai levar você a lugar nenhum. E aí, quando a gente fala de resiliência, a palavra-chave é adaptação, né? E aí a gente já pode até ver pela lei da evolução das espécies, né? Não são as espécies que sobrevivem não são as mais fortes nem as mais inteligentes. São as espécies que têm mais capacidade de adaptação. Então, hoje em dia, principalmente com esse mundo mudando de todas as formas e tão depressa, né? E todas as coisas que estão acontecendo com a gente, o mundo cada vez menor, a tecnologia cada vez mais influente na nossa vida, a gente tem que aprender a se adaptar. Quem não se adapta vai ficar de fora, vai ficar para trás. Quem não está buscando fazer parte do contexto, e para você fazer parte do contexto, você precisa se adaptar, né? E tem muitas coisas que você não vai gostar disso, mas você vai ter que ser resiliente o suficiente para poder mergulhar nessa e aprender a gostar disso daí também, né? Porque não tem muita escapatória. E aí, quando a gente fala de resiliência, né? A gente bota garra e resiliência, né? Você tem aquela garra de ser resiliente. Ela tá muito associada a uma palavra que chama conscienciosidade, né? Uma palavra grande, né? Bonita essa. Conscienciosidade. O que é, né? As pessoas que são conscienciosas, elas são executores, cara. Aquele cara que é executor, que leva a sério as obrigações, principalmente as dele, mas também com os outros. São pessoas que são metódicas, são pessoas que são organizadas, são pessoas que são cuidadosas, são pessoas que são trabalhadoras, né? Que são confiáveis. E que são eficientes. Então, quando a gente fala de resiliência e dessa garra, você tem que ser uma pessoa que tem uma conscienciosidade desenvolvida, né? Você tem que ser um executor organizado, planejado, coisa assim. Porque quando você é isso, fica muito mais fácil você conseguir levantar depois que você cai. E aí, falando disso, né? Como é que a gente faz para se tornar pessoas mais conscienciosas, né? A primeira coisa a primeira dica que eu dou é vamos focar em quais são os aspectos específicos de pessoas conscienciosas, né? Então, essas pessoas, elas têm hábito, elas são pontuais, elas são organizadas. Então, começa a inserir isso daí na sua rotina, né? Quando a gente tem uma rotina, a gente tem hábito, a gente tem uma disciplina, fica muito mais fácil você, dentro de uma vida organizada, você resolver os seus pepinos quando eles acontecem. Porque se você... o pepino vem, acontece, o problema vem, você tá todo desorganizado, atrasado, meta pra resolver, tá tudo zoado, você não tem espaço mental também. Além daquele problema, tem um monte de coisa que você vai ter que ficar ali matutando na sua cabeça. Então, eu acho que criar hábitos, ser pontual e ser organizado é o primeiro passo para quem quer aprender a resolver problema. E aí, como é que a gente faz isso? Começa a inserir coisas novas na sua vida, né? Se você é uma pessoa muito desorganizada, se propõe a, sei lá, arrumar sua mesa do escritório uma vez por semana. Começa assim, vai inserindo hábitos, né? Se propõe a ser mais pontual, se você é um cara que tá sempre perdendo a hora ou tá sempre atrasado, né? E uma boa dica para isso, a gente sempre pensa no horário que a gente tem que chegar nos lugares, mas é muito mais importante você lembrar do horário que você tem que sair. Aí você sempre dá aquela sede ali, né? Vai fazer o carinho no cachorro ali por último, ou vai dar aquela última brincadinha com a sua filha. Minha filha faz muito isso comigo. Então, sai de casa, ela vem, ai, mamãe, daquele último abracinho, né? A hora que você vai ver, atrasou. Então, pontualidade é o horário que sai, não é o horário que chega. Essa é uma dica boa. Então, a primeira coisa é vamos focar nesses aspectos específicos, né? Pra você ser uma pessoa mais conscienciosa. Depois disso, segunda dica, começa a fazer plano, cara. Faz o plano diário do que você precisa fazer e começa a cumprir esses planos, né? Então, hoje eu vou fazer X, Y, Z em tal hora. Eu falei um pouco sobre isso em gestão de tempo. As coisas estão todas interligadas e no final das contas você só consegue executar tudo isso se você tá bem resolvido aqui dentro, né? Então, por isso que eu falo que inteligência emocional é a base de tudo no final mesmo. Mas vamos embora. Então, faz o plano, se organiza e cumpre. Quando você começa a fazer isso, você vai se tornando uma pessoa mais organizada automaticamente e o negócio vai fluir de forma mais fácil, né? Se você tem dificuldade de lembrar das coisas ou de estar nos lugares nas horas certas, aplicativo,
Google Agenda, bota o negócio pra apitar ali e vai se transformando em uma pessoa mais organizada. Muito importante. Próxima dica, cara, mantenha a sua palavra. Por quê? Quando você mantém a sua palavra, as outras pessoas elas vão te enxergar como uma pessoa confiável, né? Então, mesmo nas menores coisas, a gente às vezes fala alguma coisa e, cara, cumpre tudo que você fala. Porque quando as pessoas te enxergam como uma pessoa mais confiável, automaticamente você vai se tornar uma pessoa mais autoconfiante. É muito louco isso, né? Porque quando as pessoas começam a confiar em você, você começa a confiar mais em você. Olha que doida ali a coisa. Então, é um ciclo. E quando você confia mais em você, você se sente mais apto a executar as tarefas que você mesmo se propôs. Então, é um ciclo do bem aí, de comportamento, que eu acho bem bacana da gente começar a inserir, se você quer desenvolver essa resiliência aí, começar a se dizer coisa bacana e coisas boas quando você estiver ali no tete-a-tete com você mesmo, no espelho do banheiro. Então, vamos lá. E a última dica que eu dou é, desapega de excesso, cara. Tudo que é demais não funciona muito bem. Então, nesse caso, pra mim, menos é mais. Quando você quando você é mais desapegado de excesso, né? Você vai começar a focar mais em experiências e menos em coisas. Olha que doideira isso, né? A gente começa a focar em tantas coisas, a gente passa a parar de focar em experiências, né? A gente vai querendo ter tantas coisas e querendo fazer parte de tantas coisas e cadê a experiência nisso, né? Então, quando você desapega desses excessos, a gente foca mais em experiências, menos em coisas, a gente cria um ambiente menos caótico, né? E mais organizado. Quando a gente é mais organizado, a gente vai ser mais consciencioso e consequentemente, a bola de neve do bem, ela vai rodando, né? E quais são as habilidades? Então, isso aí, já que garra e resiliência andam juntas, né? E estão super associadas a isso, a conscienciosidade. Agora vamos falar um pouquinho sobre a tal da resiliência. Como é que a gente vai fazer pra gente ter habilidades que vão ajudar a gente a desenvolver a nossa resiliência. A primeira coisa, é aprender a se adaptar aos imprevistos, né? Imagina você, vamos pensar aí quando eu me formei, já faz uns bons anos. Apesar de não parecer que minha dermato é boa, mas mas já faz uns bons anos. E aí, na minha época, cara, você se formava, 25 anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, você se formava e você tinha que pensar que você ia entrar você ia fazer um estágio, aí depois você ia entrar numa empresa, e aí você ia seguir carreira naquela empresa ali. Então você vê as gerações, a minha geração ainda tem bastante disso, mas acho que é a última. Mas você vê as gerações mais para trás, são pessoas que passam anos no mesmo lugar, né? Então, essas pessoas, elas... e aí você faz carreira ali naquela empresa, você vai crescendo dentro daquela empresa, e aí, de repente, você foi efetivado diversas vezes e você se aposentou e a sua vida foi toda planejadinha. Hoje em dia, o negócio tá muito diferente, né? Porque isso tudo mudou muito. Você vê essa galerinha mais jovem, ficam, sei lá, 2, 3 anos em cada empresa, né? Você vai ter, essa galera vai ter, sei lá, 10 empregos na vida diferentes. E quando você tá transitando, assim, em vários mundos, em vários ambientes, em várias empresas, em vários formatos de trabalho, você vai ter que aprender a se adaptar a milhões de imprevistos que vão aparecer, né? Então, você aprender a se adaptar aos imprevistos, é resiliência, né? É você aprender a aguentar porrada, né? Literalmente isso, né? Você vai lá, você aguenta porrada, porque a resiliência, ela se baseia em problema, né? E problema, se você tem pressão, você vai receber. O problema vem junto com pressão, e aí você precisa ter um pouco de flexibilidade para você conseguir lidar com aquilo ali, né? Você tem que ter a flexibilidade para você conseguir ressignificar as coisas que estão acontecendo.
É aquela tal da vamos enxergar por um outro ângulo ali, né? Então, às vezes, cara, aconteceu, você tem que ser aguenta a porrada e flexibilidade, porque não tem muito, né? Mas acho que a grande habilidade mais importante para você desenvolver uma boa resiliência é você aprender a ressignificar as coisas. Uma coisa que pode ser muito ruim para mim, talvez não seja tão ruim para você, e aí você consegue enxergar isso de um outro ponto de vista e você consegue achar coisas, achar aspectos bons dentro de um contexto que talvez não fosse tão bacana assim, né? Então, você consegue transformar experiências que na teoria eram ruins, né? Experiências de conceitos ruins, você consegue transformar isso em coisas positivas, né? Porque, no final das contas, cara, problema é sempre uma oportunidade, se você consegue enxergar assim, de crescimento, cara. Se você não tem problema, você não vai crescer, porque você vai estar na sua zona de conforto e você não vai buscar, né, essa evolução. É simples assim, nosso cérebro ele vai economizando ali nossas energias. Então, problema tem que significar oportunidade de crescimento. E aí, se você for parar pra pensar e você encara isso aí dessa maneira, fica muito legal, porque você consegue mais pra frente contar essas histórias dos pepinos que você passou e dos perrengues que você passou, que é isso que faz o negócio ficar interessante, e você consegue contar isso como uma coisa boa que aconteceu no final, com orgulho do que você passou, né? Então, os problemas estão aí pra gente tirar a lição deles e pra gente aprender a ressignificar eles e enxergar eles de uma forma diferente, né? E aí, se você consegue combinar essa ressignificação de problema com uma visualização mental, aí o negócio fica muito bom, porque você consegue ressignificar aquele contexto, você consegue achar características boas naquele negócio que está acontecendo ali, e você consegue visualizar não só aonde você quer chegar no final, mas quais são os outros problemas que vão tá passando pelo seu caminho enquanto isso, né? Que vão estar acontecendo nessa jornada que você vai ter para resolver esse pipinão aí. E aí, quando você consegue imaginar várias possibilidades diferentes, quando você volta pro momento presente, pra realidade de agora, você vê que o negócio não tá bom, é ruim, mas, cara, você já pensou em várias possibilidades, você já começou a elaborar aquilo ali, né? A trabalhar aquilo ali na sua cabeça, e aí fica muito mais simples de você conseguir encarar aquilo. Você vai encarar de uma forma muito mais light, né? Então, os erros, eles não são fracassos. Pelo menos pra mim, é ruim. Óbvio que é ruim, ninguém quer andar errando. Mas, cara, os erros, eles não são... Pra mim, eles não são fracassos, né? Mas eles são oportunidades de aprender o que não funciona. Então, isso não funciona. Errei aqui, já sei que isso aqui não funciona. Quando você já consegue eliminar o que não funciona, cara, você já consegue errar bem menos. Então, acho que isso é uma coisa bacana. Tem muita gente que tem muito mais facilidade em ter resiliência, né? São pessoas que têm essa habilidade, que já nasceram mais assim, né? Por contexto de vida, por situação social, por circunstâncias que eles foram passando. Mas a notícia boa é que todo mundo pode aprender a ter resiliência. E eu vou ensinar efetivamente, como resolver problema aqui. Pra mim, é a dica da vida, mas é só daqui a pouquinho. Então, segura aí mais um pouco, que é só meia hora. Então, quais são as características de pessoas resilientes, né? E a gente entendendo quais são as características, você pode parar pra ver o que você não tem tanto, pra ver onde também que você vai desenvolver, né? Então, primeiro, cara, é a autoeficácia. Essa pessoa ela é capaz de compreender os seus próprios problemas e ela é eficaz na hora de bolar aí qual é o plano que ela vai fazer pra resolver aquilo ali, né? Para resolver as suas próprias questões, né? Outra característica são pessoas que têm a solução, que enxergam o problema como um impulso para ação. Isso é muito bacana, né? Porque se você não da mesma maneira que o problema é uma oportunidade, o problema é um impulso para você buscar a chance de oportunidade de melhor. Para você buscar entender essa oportunidade de crescimento, você vai ter que ter alguma ação que vai rodar ali. Então, o problema, ele é o impulso para você começar a agir, né? E se você tem uma auto-eficácia boa, você vai solucionar isso de uma forma muito mais fácil, né? Então, os obstáculos
que vão acontecendo no caminho são parte da solução, né? Quem é bem resiliente entende que vai precisar passar por esses obstáculos para poder chegar onde você quer no final, né? Porque a superação disso que é o caminho, né? Você tem que ser feliz na jornada e não só no final, porque senão, meu amigo, eu vou contar que você tá lascado. Outra característica muito boa é a temperança, que é a capacidade de você controlar os seus próprios desejos, dominar as suas vontades. Muitas vezes os seus desejos e as suas vontades te levam para lugares que você não quer, fazem com que você não tenha aquela força para solucionar o pepino que tá rolando ali. Então, isso é muito bom. E também faz com que você controle os exageros, porque os exageros, eles com certeza comprometem a sua liberdade, né? Porque você se torna um escravo daqueles excessos, né? E você virar escravo de excesso não é bacana, nada demais é bom, porque aí você vira uma coisa impulsiva, né? Então, empatia, que eu falo toda santa live, eu falo sobre empatia, é muito louco como tudo a empatia tá rolando ali. De novo, o que é empatia? É a capacidade de você enxergar o problema pelos olhos do outro, mas também, não só pelos olhos, mas também pela perspectiva de vida do outro, né? Lembrando das circunstâncias que o outro passa, né? Quando você faz isso, você consegue entender melhor o porquê desse problema, porque você vai ter o ponto de vista daquela pessoa possivelmente que te causou o problema, né? Então faz com que você abaixe um pouco a intensidade de tudo, né? A mais preciosa de todas as características e qualidades que uma pessoa pode ter, para mim, é empatia. A proatividade, né? São pessoas que têm... E o que é a proatividade, né? Você ter um comportamento que é fruto da escolha que você fez e aí essa escolha ela é baseada em valores, em planejamento de vida, em aonde você quer chegar para você. Então, é você ser proativo no caminho certo da onde você vai chegar, ou da onde você quer chegar, né? Então, acho que essa aqui é nesse sentido da proatividade. E você entender também que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas e nós somos responsáveis pelos nossos resultados. Então, a galera gosta muito de terceirizar essa parte aí, mas não rola terceirizar, porque quem não sabe onde quer chegar, a história da Alice, né? Chega ali a bifurcação da Alice, não sabe onde quer chegar, o gato fala pra onde você quiser ir. Quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho serve, mas você que é responsável por isso. Então, a proatividade é nesse sentido. Competência social. Nós temos que ter essa habilidade social, porque ninguém resolve nada sozinho. Você precisa ter uma interação social para você conseguir resolver os seus problemas, que a gente precisa da ajuda das outras pessoas. E a gente tem que saber buscar apoio nessa rede e nessa sociedade que a gente vive. Então, também tem que rolar. Tenacidade, que é quanto de energia e quanto de pancada você consegue aguentar antes de quebrar, né? Antes de espanar. Então, uma característica importantíssima para pessoas resilientes, né? Como as emoções chegam para você de uma outra maneira. A resiliência está totalmente interligada com a inteligência emocional. Como você lida com as emoções que vêm para você consegue aguentar mais. A sua capacidade de tenacidade é maior porque você enxerga aquelas coisas ali de uma forma diferente, né? E aí, o quanto você aguenta, quanto de contratempo você consegue absorver, mesmo injustiças, né? Às vezes a gente tem que engolir umas coisas que não são tão justas, né? O quanto disso que você consegue, né? Otimismo. Sem o otimismo, você não vai ter aquela fé de que no final tudo vai dar certo, né? Então a gente precisa acreditar que no final aquele negócio ele vai ser resolvido. Para isso você tem que ter uma dose de otimismo ali elevada. E o otimismo ele traz estabilidade mental, ele traz estabilidade emocional em períodos de tensão, né? Então, por mais que o negócio esteja ali ruim, o buraco você tá com o pé na jaca, mas quando você tem um nível de otimismo elevado, você vai enxergar que existem possibilidades. A flexibilidade mental é a última característica muito importante para quem é resiliente, porque para mim é uma das características que mais define a pessoa resiliente, né? Porque
ela permite com que você se adapte a situações difíceis, por mais difíceis que elas sejam, né? Por mais problemáticas que elas sejam. Então, você ter essa flexibilidade mental faz com que você estimule o seu lado criativo para poder entender aquele problema e para poder resolver aquilo de uma outra forma, né? De uma forma talvez mais light, mais positiva, né? Então, acho que a flexibilidade mental é muito importante. E como é que a gente faz para desenvolver a nossa resiliência, né? Que essas são as características de quem tem. Mas tá bom, Roberto, como é que eu vou fazer para desenvolver isso em mim, né? A gente tem que entender que a resiliência é uma habilidade aprendida, né? Ninguém nasceu sabendo resolver pepino, tá? A gente aprende com a vida a ter desenvoltura de resolver pepinos, né? Então, mesmo que você não se considere uma pessoa resiliente, não se preocupa, porque você pode se tornar uma pessoa resiliente, né? Então, a primeira coisa é aceitar a mudança e ser flexível. A gente já falou sobre isso ali atrás, né? Mas é não cair no desespero, cara. Não se apavora, porque o negócio ele vai melhorar, né? E como é que a gente faz para aceitar a mudança? Prática. Então, começa mudando pequenas coisas na sua rotina, por exemplo, né? Uma dica muito boa, sei lá, se você acorda às 7, começa a acordar às 6 e fazer uma coisa diferente, ou faz um caminho diferente pro seu escritório, ou quebra alguma coisa, muda alguma coisa na sua rotina e vai entendendo como é que é esse sentimento de mudança. A gente aprende a ser flexível dessa maneira, né? Abre as portas para flexibilidade com coisas que não são tão gritantes. Aí você vai conseguir entender como é que é e você vai se adaptando a estar nessa posição de aceitar coisas diferentes, contextos diferentes, né? O otimismo que vem de novo aqui junto, né? Se você não é uma pessoa otimista, você precisa desenvolver. Olha que doido, né? Eu tava lendo essa semana um estudo que diz que as mulher que faz botox e não consegue franzir aqui, né? Eu faço meu vencer, que o filtro é bom. Mas a mulher que não consegue vencer, franzir a testa, elas são mais felizes do que as que conseguem. Porque elas fazem a expressão fechada menos vezes. Então, ela se mantém num estado de humor maior. Eu amei isso, porque aí é desculpa que todo mundo precisa para poder fazer o botox sem ninguém encher a paciência, entendeu? Para poder envelhecer com dignidade. Mas, obviamente que não é para todo mundo sair fazendo botox, mas olha que doido esse estudo. Mas como é que você faz para você desenvolver o seu otimismo? Essas pessoas são mais otimistas. Como é que você faz pra você desenvolver o seu otimismo? Cara, é começar a sorrir mais. É tão simples, né? E é muito louco isso. Eu falava isso muito em treinamento, quando eu dava treinamento... Quando eu dou meus treinamentos empresariais, né? Cara, olha a mágica da vida. Você sorrir pra alguém e essa pessoa vai lá e sorri de volta. Muito doido isso, né? A gente não faz mais essas coisas. Então, cara, o cliente entrou, você sorriu pra ele vai sorrir de volta. Você fala, nossa, o cara também sabe sorrir. É porque a gente tem o neurônio espelho. Então, começa a sorrir, o mundo vai sorrir de volta pra você e automaticamente você vai se transformar numa pessoa mais otimista, né? A gratidão também, sempre acabo falando dela. Palavra banalizada, hashtag gratidão. Rodaram com esse negócio aí. Mas a gratidão de verdade, né? Pare e pense em 3 coisas que você é grato todos os dias. Isso vai te transformar numa pessoa bem mais otimista, né? E nunca parar de cuidar de si mesmo. Muitas vezes quando a gente tá naquela auge do problema, a gente abre mão da nossa saúde, da nossa alimentação, do nosso bem-estar, né? Então, e aí você tá no problema e você tá com toda essa parte de autocuidado zoada também. Então, o negócio fica muito maior. Então, para você desenvolver a resiliência, cria o hábito de se cuidar, né? Quando você tá organizado por dentro, fica mais fácil de você organizar as coisas que deram errado por fora. E como é que a gente faz para resolver problema, né, Roberto? Eu falei que eu ia falar. Tem uma técnica, quem quiser baixar o material, tá tudo explicadinho ali, chamada SCORE, não sei quem conhece ou não, mas é uma técnica muito bacana que eu gosto muito de usar. Você pega essa palavra, você divide entre as letras. A primeira, o S, é o self-perception, né? Como que você se
analisou perante aquele problema que aconteceu. Então, vamos supor que aconteceu um problema. Qual foi a sua ação? Qual foi a sua percepção de si mesmo diante daquilo, né? Como é que você reagiu? Como é que você encarou aquilo ali? Quando você divide o problema dessa maneira, fica muito mais simples, ele toma uma outra proporção. O segundo é o C, né, do Scores, que é o control. Qual é a parte que você tem controle desse problema? Muitas vezes a gente não tem controle dos nossos problemas. Eles acontecem, a gente não pode controlar. Então, qual é a parte que você, deste pepino que aconteceu aí, qual é a parte que você pode controlar? E aí vem o O, que é do ownership, né? Que é qual é a parte que você pode tomar conta desse problema. Então, depois que você controlou a parte que você pode, qual é a parte que você vai pegar pra você conseguir resolver esse pepinão aí, né? Então, você já tá quebrando esse problema em várias esferas e ressignificando o tamanho dele. Depois vem o R, que é o reach, que é o alcance. Qual é o alcance que esse problema tem? E aí que a gente se embanana muito, né? Porque muitas vezes o negócio aconteceu no trabalho e você traz pra casa, ou aconteceu em casa e você leva pro trabalho, a gente não divide, né? E acaba que você desconta no maridão, ou no seu parceiro, ou nos seus amigos, ou nos seus filhos, problemas que você trouxe da rua, ou vice-versa. Você desconta na galera do trabalho os pepinos que você tem em casa. Então, qual é o tamanho do alcance que esse problema ele tem que ter? E aí, no final, vem o E, que é do Scores, que é o Endurance, que é qual é a duração. Muitas vezes, a consequência do problema é muito maior do que o problema em si, né? Aquele que fica, aquela parte que fica. Então, por quanto tempo esse negócio ele precisa durar, né? Chega uma hora que o negócio ele tem que acabar, não dá pra durar pra sempre. Então, bota ali, isso daqui, ó, agora que eu já resolvi tal, XYZ, isso eu vou pensar nisso por mais um mês, sei lá, 2 meses, dependendo do que for, se coloca um tempo ali. E é isso aí que vai durar e vamos pra próxima, que vai vir um outro novo, então você já tem que estar pronto pra tomar porrada de novo. E o último, que é o S, que é o self-action, né, que é o que você vai fazer. E aí é plano de ação, né? Eu, como metodologia socrática que eu uso, né, de coaching, é plano de ação. O que você vai fazer? Eu trabalho com comportamento, atitude, então, o que você vai fazer de efetivo para resolver todos esses pontos que você se colocou, a parte que você tomou conta para você. E quando você dimensiona os seus problemas dessa forma, eles ficam muito mais simples de serem compreendidos e eles tomam a proporção certa que eles têm que ter. Para concluir aqui, que eu não quero me alongar muito, um último estudo que diz que os grandes líderes mundiais, acho que eu já falei isso aqui em alguma live, mas eu gosto muito disso, os grandes líderes mundiais, eles, acho que são 70% deles, eles não tiveram um background, um crescimento favorável, né? E aí você fala, nossa, mas... E esses caras se tornaram os grandes líderes, né? 70% deles não teve as melhores escolas, não teve as melhores famílias, não teve a melhor educação, não teve o melhor suporte dentro de casa, né? O que essas pessoas aprenderam na vida, né? Eles tomaram tombo. Quando você não tem toda a condição 100% certinha, 100% segura e com tudo muito organizado para você toma tombo e você tem que aprender a levantar. Não tem outra solução, né? Então, essas pessoas, elas desenvolveram a habilidade de resiliência desde muito cedo. E quem é resiliente chega muito mais, anda muito mais pra frente do que quem não é, né? Então, esses grandes líderes, a grande habilidade deles é resolver pepino. E quando você lidera muita gente, ou lidera uma grande empresa, ou lidera uma grande instituição, você tem que saber resolver problema. É isso que esses caras fazem o dia inteiro. Então, tá aí, né? Eu acho que as pessoas resilientes, elas têm a habilidade de experimentar experiências positivas, mesmo em momentos estressantes. Eu acho que é isso que é o grande segredo aí, né? A grande dica, você conseguir enxergar o lado bom. E quando você consegue enxergar essa experiência positiva, isso colabora muito para sua rápida recuperação, né? Para como você vai sair logo dessas adversidades, para o tempo que você vai levantar quando você tomou o tombo, né? Porque no mundo de hoje, cara, quem tiver resiliência, com certeza vai se olhar no espelho ali no final do dia, na hora ali do tete a tete,
e você vai se dizer coisas mais legais. Não sei se vocês falam com vocês mesmos no espelho. Eu que tenho a minha vozinha aqui de dentro, que fala muita coisa comigo, eu falo comigo muitas vezes, né? Eu sou a louca que falo comigo mesma. Mas, e eu presto atenção nas coisas que eu me digo. Então, se eu sei resolver os meus problemas, eu vou me dizer coisas muito mais bacanas e muito mais positivas, né? Mesmo que eu esteja no olho do furacão, mas eu vou ter uma visão mais otimista da coisa, porque eu tô entendendo como é que as emoções estão vindo, e eu tô acolhendo elas e eu tô respondendo conscientemente a elas, em vez de reagir impensadamente, né? Então, eu acho que essa condição de melhora contínua que a resiliência te dá, de você ter essa chance e enxergar a vida como você vai aprender com os erros, vão te ajudar muito a você conseguir manter o seu propósito de vida, você conseguir manter essa visão de vida que você quer e chegar onde você, no final das contas, quer chegar, né? Então, vamos focar nisso, em se transformar em um ótimo resolvedor de problemas, que com certeza sua vida vai ficar muito mais fácil. Gente, obrigada! Até semana que vem. Não sei sobre o que eu vou falar, mas eu vou lembrar. E quem quiser também sugerir, obrigada para quem mandou os comentários aqui. Que era muito assunto para eu falar em pouco tempo. Então, depois eu respondo um a um. Beijo, até semana que vem.